Tá na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Boa noite, está começando o nosso Tá na Rede aqui na Nova Nordeste, nossa atração dominical para você, sempre recebendo um convidado interessante para que a gente possa bater um papo. Mas hoje tá draculesco, tá complicado. Eu diria que tá russo, literalmente falando. Russo, lateral direito do Sport, da seleção brasileira, tá aqui com a gente. E mais Vitória, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Santos, São Caetano, Vasco da Gama, Spartak, Moscou, Santa Cruz, Anapolina Central, Brasil e Pelotas cruzam o disco final. E ele diz que tem apenas 42 anos de idade. Ricardo Soares Florencio, seja bem-vindo ao programa Grande Russo. Tudo bem, Russo? Tudo bem, Léo? Boa noite a todos. Para mim é uma honra, né, estar participando do seu programa, Léo, de novo. Do nosso. Nosso, né? Nosso programa. Dar um abraço a todos presentes aqui. E para mim é uma honra, vamos discutir aí, vamos falar de histórias aí, um monte de coisa aí. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Histórias e mais histórias. E há quem diga que Betão, Leandro e ele estão no nível bem mais elevado. O Júnior quis incluir alguns jogadores aqui nesse patamar aí, jogadores suspeitos, laterais direitos, mas a gente prefere não entrar muito nessa seara, não. Gustavo Luquez, boa noite, tudo bom? Boa noite, Léo, tudo tranquilo? Boa noite a Russo, Júnior, telespectadores, boa noite a todos. Tá tranquilinho ou tá russo, Júnior? Boa noite. Tá russo, Léo, tá russo. Tá Na verdade, russo, tá russo. Boa noite para você, boa noite para o Luquezzi, para o Russo, para todo mundo que está assistindo a gente. Tem uma grande oportunidade aí de contar umas histórias boas. O Russo tem várias histórias, né, na seleção brasileira também. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente conversar, Léo. Complicaram um pouco a língua portuguesa, né, com essas últimas alterações. Era simples. História era algo que era inverdade. E história com H era aquilo que era verdade. Misturaram tudo, agora só tem história com H. Eu não sei se o que ele vai contar aqui é história ou é história das antigas. Mas vou começar falando uma história verdadeira. Ou seja, em que ano você nasceu, Caba? Fale. 18/6/76. Todo mundo está decorando, já sabe, essa armadilha não cola mais aqui. Não. Mas você tem 42, só começou cedo, 42, não foi? comecei cedo. Começou Verdade, essas Léo. frases aqui, comecei cedo, né? Comecei cedo. Então, você começa indo para o esporte e dizem que você secava os cambal, né? Foi lateral se machucando o tempo inteiro até você conseguir a titularidade, é verdade? A minha oportunidade foi não, a minha oportunidade não, no jogo Você é do 96, campeonato né? 96. No jogo, estava disputando o Campeonato Pernambucano de Junho, Caruaru, aí eu estava jogando. Machucasse logo uns 4 na frente e acima, né? Aí não, mais ou menos. Fala a verdade, tá? Quem estava na sua frente para jogar? Givaldo. Não, Givaldo era titular, né? Ele machucou. Panelinha, matou o Panelinha, vai ali. Panelinha, Givaldo. Não, ele jogou. Não, eu falando do jogo, né? Que ele não estava olhando o jogo, eu nem imaginava que ele estava olhando, ele gostou, eu fui bem nesse jogo, Campeonato de Junho. E na segunda-feira. Foi levar uma sombra para ele mesmo? É, porque ele é lateral direito, né? Não, aí terminou o jogo, né, do Campeonato de Junho. Aí ele não gostou de mim, né? Mandou me apresentar na segunda-feira no profissional. Mesmo com. Ninguém nem imaginava que o Givaldo ia se machucar e ele machucou. Leão estava te vendo, não era o Givaldo. Não, quem estava me vendo foi Hélio dos Anjos, treinador do profissional. Hélio dos Anjos. estava te vendo, tá bom. Aí o Givaldo estava jogando. Tá? Givaldo, a gente fez a preliminar e depois ele machucou, né? Na partida principal, né? Certo. E na segunda-feira eu me apresentei ao profissional e no domingo tinha um jogo importante contra o Santa Cruz. Certo. E aí eu lembro que Elião me chamou na segunda-feira, quando eu me apresentei no profissional, ele me chamou e perguntou se caso eu fosse jogar, o que é que eu ia fazer. Agora eu entendi porque eu confundi com o Leão, é que ele chamava Elião. Elião é o puxando o saco do treinador. Elião, diga aí, grande Elião. O que você respondeu quando ele perguntou isso? O que você respondeu quando ele perguntou isso? Quando ele perguntou. Não, ele perguntou se você fosse jogar. Não, primeiro ele perguntou para mim, já jogou aqui na casa cheia aqui? Porque eu acho que ele tava com medo, né? Muito novo. Você amarelar, né? Aí eu falei, sim, professor, já joguei, sim, várias fazendo vezes. a preliminar do senhor aqui, sim, várias vezes. Aí preliminar? Preliminar, fazendo aqui do senhor. Diferente um pouquinho. Aí ele falou, e se você fosse jogar no domingo? Que a gente tem um clássico aqui importante e tinha um ponta que era muito bom de Santa Cruz, era Marcelinho. Marcelinho é muito habilidoso. E Marcelinho jogava do meu lado. E rápido, né?
Aí ele falou, não, professor, vou pensar primeiro em marcar e depois sair. Chegar na linha de fundo, eu cruzo e volto para marcar. Aí, tranquilo. Tá, mas Givaldo era o titular, quem era o reserva de Givaldo? Não, O Rogério, que era volante, Léo, Rogério jogava de lateral, Dário também jogava de lateral. Improvisado. Direito, era. Dado? Dário. Ah, Dário, Dário. sim. Aí treinei a semana todinha, na sexta-feira coletivo, né? Aí só que eu não, a gente fez o aquecimento tudinho, mas eu não peguei o colete não, ele botou Dário. Certo. E eu coletivo um pau e pega pra capar e eu tava bem voando, esperando só a oportunidade. Aí Dário foi e sentiu a coxa. Olha pra isso. Aí ele pegou. Impressionante. Aí ele pegou o colete. Eu falei, eu acho que agora o professor vai me dar, não tem como. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Só que ele não estava confiando, né? Sim. Eu acho que ele não. Aí ele foi, chamou o Rogério, o volante. Ele foi, colocou o Rogério e eu continuei no time de baixo. Aí tu virou lá pra cima, continua jogando flecha. Manda mais flecha pra cá. E a pegada, aí eu sei que faltando um. Machucasse o Rogério também. Não, eu acho que tinha mais de 30 minutos já de coletivo, aí Rogério estourou a panturrilha, sentiu. Eu digo, não, agora se ele não me dá o colete, eu largo, vou embora pra casa, eu largo, peraí, não tem ninguém aqui, né? Aí ele foi e chamou ele, garoto, aí cheguei perto dele, peguei o colete, aí coloquei, eu falei, agora eu só saio daqui morto. Aí... Não, fala a verdade. Aí você quando botou o colete, fez mais alguém aí quer se machucar. E aí você entra e se sentiu à vontade no jogo dessa estreia contra o Santa Cruz? Não, aí fiquei bem à vontade, que ele, não só o professor, como todos do grupo, né, passaram bastante confiança para mim, me incentivando, faça o que você, joga do jeito que você vem jogando no Júnior, e aí eu cresci bastante. Quem te levou pro Júnior? Paulinho me viu num campeonato que eu disputava no Caiara, e eu não jogava, eu jogava de meio atacante. Aí joguei no profissional de lateral, eu jogava de meio atacante. Aí Paulinho me viu, a gente foi até campeão no Parque do Caiara. Aí ele me levou para fazer um teste no esporte, era até professor Nereu. Aí, assim que eu cheguei, que eu olhei do lado assim do auxiliar, eu acho que tinha uns 500 garotos era. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou passar não, pelo amor de Deus. Aí treinei, meti o pular e... Mas conseguiu treinar? Não, consegui. Não, é porque assim não dá tempo, né, Léo? É, toca na bola duas vezes, ele já volta, já coloca outro, já tira o colete, pega esse aqui, outro meio aí, volta, entra. Mas, além de qualidade, tem que ter sorte também. Tem que ter sorte, é verdade. E estar preparado para a oportunidade, porque a oportunidade só chega... E Nereu te viu, gostou e já segurou. E aí você já assinou com o esporte, no Júnior? Não, assinei não, passei um tempinho para assinar, Léo. Aí fez mais testes ainda? Aí continuei treinando, aí depois de acho que uns 3 meses, aí eu assinei. Aí eu levantei a mão por céu, agradeci, R$75, vale transporte, tô rico. Maravilha, R$75 não tinha 50 centavos, Léo. Nem R$1 tinha, passava ano e ano, nem roupa de ano novo tinha. O que é que mudou aí, Russo, nesse momento? Você começou a dar autógrafo? Mudou muito. O que é que mudou na sua vida? Não, o pessoal, eu ia para a concentração de ônibus, às vezes, não acredito, é russo, não acredito, de ônibus, tem que falar com o esporte para dar um carro. Aí mudou bastante, que até o Vale Transporte que eu ganhava, eu passei a dar para minha mãe, né, que minha mãe trabalhava no restaurante e ela não tinha. Aí eu dava para ela, ficava com um. Aí passava o mês todinho, quando estava perto de vencer, eu ia dar cobra para ela. Aí eu dava para não perder, né? E às vezes ia traseirando, né? Que às vezes, muito, acho que até no profissional, às vezes não. Algumas vezes, depois, aí acabou, né? Depois do primeiro clássico que você depois... faz, quanto tempo demora para mudar a sua vida efetivamente? Léo, depois do primeiro clássico foi... mudou um pouco, Léo. Já no clássico? De 75, o salário já foi para R$300. Aí a gente foi... A gente perdeu esse jogo de 1-0, Léo. Gol de Alexandre de falta aqui na ilha. Eu acho que tinha mais de 40 mil aqui. E eu fui um dos melhores desse jogo. E continuei. Aí a gente fomos campeão pernambucano, né? Aí não classificamos no Campeonato Brasileiro por causa de um ponto entre os 8. Foi o primeiro ano de um pentacampeonato que o Sport obteve naquela sequência, 96, 97, 98, 99, 98. Mas depois que todo mundo recuperou de lesão, ninguém voltou mais não? Demorou? Você não saiu mais de titular? Não, saí não. Entrou e... Eu saí do Sport pro Vitória e Chiquinho. Já o término de 96? 96. E o Vitória comprou o Chiquinho, né? E você foi de contrapeso? Fui de contrapeso. Mas esse contrapeso já significou de 300 para quanto? Não, aí Chiquinho pegou... Eu peguei naquele tempo que eu acho que... O que você 5 ganhou? mil, 10 mil de isso dá para comprar o quê? O que você ganhou naquela transferência para o Vitória, dá para você comprar o quê? Um carro, foi uma casa? pouco, Léo. Quem ganhou dinheiro foi Chiquinho. Eu fui só de... Contrapeso. Mas esse dinheiro já era suficiente para você ajudar a sua família com alguma coisa ou não?
Ainda não? Não, Léo. Quando eu cheguei no Vitória, que eu fiz o contrato, aí foi que eu consegui dar um apartamento para minha mãe, né? Tirar No Vitória. do Detran, no Vitória. Mas nessa transação aí, o Chiquinho, pro Vitória, eu não ganhei quase nada. Quem ganhou foi o Chiquinho. Foi lá com as conquistas que você teve. Quanto tempo você passou no Vitória? Eu passei 97 e depois eu saí pro Cruzeiro, né? E voltei em 98. Passei um ano e meio de Vitória. Desse ano e meio foi que você conseguiu fazer foi. 10 anos e meio. Aí, E aí o Russo seguiu e o Russo foi. É nesse ano já que você chega na seleção? cheguei do Vitória. Do Vitória Tava que no eu fui Vitória. várias vezes convocado. 97. 97 foi. 97, você vai pra seleção Eu fui do convocado Zagallo. com o Zagallo. Eu fui convocado, Léo, do Vitória em 97 e 98 pelo Cruzeiro da Copa Ouro. E só não fui pra Copa porque eu não me cuidava, né, também, né? Aí, Vamos entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Olha, ele novinho e já foi jovem. Olha lá. Imagina o Russo novinho aí, ó, jogando contra o Santa Cruz. pronto aí, Léo. Aí foi nesse jogo aí, ó. Você estreia aí, né? É. Você estreia aí. Tu vai fazer o gol dali, Russo? Tá longe. Tá doido pra, Não, ali pra se firmar. ali no foi time. só pra ver como é que tava o goleiro. Só Pra sentir, né? só Se ele dava um presente pra você, né? E aí o Russo na seleção. Na seleção Aí foi na brasileira. seleção, se eu não estou enganado, Léo, acho que aí foi em Salvador, acho que foi na Fonte Nova, não sei. Aí foi na Vila, a Copa do Brasil. Já no Santos, né? No Santos. Quanto tempo demorou depois que você foi pra seleção no Vitória, pro esporte dizer que eu fiz? Que meu Porque filho. eu não posso dizer essa palavra no ar, Que né? porcaria eu fiz. Que besteira. Que besteira. Que besteira eu fiz em liberar Russo. O cara foi para a seleção brasileira. Quanto tempo demorou para o esporte para cair a ficha no esporte e que ele terminou liberando um cara de seleção a contrapeso, né? Porque o cara era Chiquinho, você foi de... Porque a diretoria do Vitória falou, não, a gente está organizando para trazer Chiquinho e tiveram a reunião com a diretoria do esporte e não, quero o Russo também, o lateral direito. Eles nem pensaram duas vezes, liberaram. E Você queria foi sair? bom, foi bom. Você queria sair naquela Não, eu nem época? sabia, eu fiquei sabendo já no final das férias já, que eu tinha que ir passando direto na imprensa, que o Vitória tinha acertado, que não sei o quê. Eu digo, não tô sabendo nada não. Aí acertou, fui embora. Graças a Deus foi maravilha, foi uma maravilha. Foi bom pra você, Seleção. Mas eu queria saber só, depois a gente vai tocar nesse assunto da parte extra-campo, mas quando é que você entende que você atingiu a seleção te dá esse patamar, né? Você fala, pô, tô na seleção. Mas a partir dali do Vitória, final de carreira, final da trajetória do Vitória que você atinge, pô, eu sou um jogador de time grande, saí lá da base e já tô grande agora. Foi assim? É porque foi tão rápido assim que eu imagino a velocidade atrapalha um pouco. A ficha não vai cair, a né? ficha demorou para cair um pouco, cara. Porque eu saí do Você do tem que esporte. idade? Você tinha 20? 21? Acho que eu tinha uns 19, Vitória. 19, 18 eu acho que eu já era jogava no profissional do esporte, aí Vitória, acho 19, aí Cruzeiro, aí Botafogo, foi muito rápido. Seleção, e quando cheguei na seleção é que a ficha não... E quando você chega na seleção, você chega com os laterais Cafu e Roberto Carlos, somente. Na Zé Maria de quebra lá, né? Mas Cafu tinha sido campeão brasileiro, para você ter uma ideia. O Cafu é campeão brasileiro em 90, nós estamos falando de 97. 7 anos o Cafu já era campeão brasileiro de futebol, né? Roberto Carlos, então, nem se fala os títulos que o Roberto já tinha. E de repente você chega nesse pessoal que você estava vendo pela televisão e você está jogando ao lado deles. Como é que é isso? Explica pra gente. Léo, foi engraçado demais, Léo, porque para mim era um sonho. Porque o Brasil foi tetracampeão e eu estava na favela, correndo com a bandeira nas costas, é tetra. E de uma hora para outra eu estava no meio daquele grupo que foi campeão da Copa. Pediu quantos autógrafos quando chegou? Não, eu ficava bobo, Léo, não parava de olhar para os caras. Eu estava tão tenso a minha primeira convocação que no aquecimento, no alongamento deu cãibra. Me estourou a turma. Quem era o mais que aprontava mais, quem dava mais trote? Não, lá na seleção? Denilson, Zé Roberto, meu Deus do céu, os caras. Eu tinha um terno que o Vitória me deu um terno para mim ir a primeira convocação, só que esse terno era morto. Eu sentia que era morto, né? Os caras chegavam na seleção, ficavam me escondendo. Era só de Armani, só com aquele terno de cabelo. Não, o terno dos caras não falava português, não. Era azul, era vermelho, era só terno time grande. Você olhar para baixo e dizia, dava uma vaia pro próprio terno, né? Aí Denilson chegou com o terno vermelho que ele encostou perto de mim, o meu se tremia todo meu do Vitória. Aí eu sentei, dar uma sentada. Mas vem cá, como foi marcar? Vê só, o cara vai para a seleção para jogar ao lado do Cafu, Roberto Carlos, tendo o Zé Maria como sombra da ida do... Zé Maria. E vai marcar, porque o Denilson era titular? Denilson era não. Tua sorte. Senão você ia pegar Denilson como titular jogando contra você, que era reserva. Porque o Denilson driblava para os dois lados, né? Para marcar era complicado, né? Eu fui convocado, Léo, pela Copa do Brasil, no jogo Vitória e São Paulo, lá de esquerda do São Paulo, é a Denilson e Serginho. Ali foi que todo mundo em cima e fui bem demais. Conseguiu marcar Minha primeira Denilson. convocação foi. Conseguiu marcar Denilson.
Consegui marcar e... Era a França, né? Também E a gente classificou. A gente classificou, Leão. Tirou São Paulo. Em Salvador, acho que foi 2-1, se eu não estou enganado. Acho que em Morumbi foi 2-2. Foi, Aí conseguiu. isso foi antes da convocação? Antes da convocação. Você chegou lá e disse, ó, não tira onda com o meu terno, não, tira onda com o meu terno, não, porque eu te parei lá, tá? Com São Paulo. A gente vai pro intervalo. Aí eu brincava com ele, eu falava, nunca foi tão fácil marcar aquele lado esquerdo de São Paulo. Agora brincando, aí pegava no meu pé, ele pegava no meu pé. Tá vendo que dá? O papo tá bom, daqui a pouco a gente volta aqui no nosso Tá na Rede desse domingo. Até já.